Em Atos capítulo 9, fala de uma conversão que acredito que marcou aquele tempo, marca a nossa vida até hoje e serve como um grande exemplo. Fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que chegou perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que palavra maravilhosa. Quem era Saulo? Um homem conhecido de Tarso, nascido lá. E a palavra diz que de um homem que era perseguidor de cristão, se transformou, depois de sua conversão, em um pregador de Cristo. Saiu levando Cristo para todo o Império Romano em 3 viagens missionárias, escreveu suas cartas a várias igrejas. Ele foi um homem que precisou ter encontro com Deus, porque aos seus 12 anos assistia ali aquele martírio, assistia o primeiro mártir da Bíblia. Ali estava Estevão, e Gamaliel, o seu instrutor, ali dentro do Sinédrio, preparava Saulo para ser um perseguidor, para ser um homem contra aqueles que, dizia o Gamaliel, que estavam afrontando as suas leis. Mas a palavra é bem clara que quando Saulo teve um encontro com o próprio Jesus, porque não foi com pessoa comum, ele não teve encontro com homens na terra, não. O próprio Jesus foi ao encontro de Saulo, aquele homem poderoso, aquele homem conhecido por suas atitudes contra pessoas cristãs. Os cristãos daquela época sofriam porque ele levava preso. Essas pessoas eram martirizadas, essas pessoas eram ali levados cativos, mas o Senhor permitira isso na vida de Saulo. Tudo isso para deixar-nos um exemplo de que, por mais que Saulo, naquela época, conhecido como Saulo de Tarso, que depois de sua conversão tornou-se o apóstolo dos gentios, tornou-se, até porque o próprio Paulo já era muito religioso, mas o treinamento que ele recebeu ali, que estava disponível para aquela época, era para que ele fosse uma pessoa que fizesse a vontade do seu mentor, o Gamaliel. Ele era um bom fariseu, conhecia a Bíblia, acreditava sinceramente que o movimento do cristão era terrível para o judaísmo, e ele saía atrás daqueles que tinham a fé cristã e perseguia os cristãos sem misericórdia. Ele saía para pegar aqueles cristãos e levá-los de volta a Jerusalém e ali conciliar, completar o que ele estava sendo preparado para fazer. Mas até a sua conversão, até o seu encontro com Jesus, havia um propósito. Talvez você olhe para o seu marido, um homem difícil, de coração duro, seu filho, que talvez diga palavras terríveis contra a sua fé. Não acredite no Deus que você serve. E você olha e diga assim: meu Deus, é impossível. Eu nem creio até que isso possa acontecer com este homem. Este homem não é de Deus. Deus não tem nada com ele. Pelo contrário, Deus vai pegar esse perseguidor de cristão, este perseguidor da fé, para que ele seja um grande pregador de boas novas, para que ele leve a vida e o perdão através do nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele receba os dons da graça de Deus alcançada pela fé em Cristo. Você vai ver que o relacionamento com Deus desse homem, desse teu filho, desta tua filha, da tua sogra, do teu sogro, que parece até ser uma pessoa que odeia cristãos.
o Senhor vai transformar a vida dele e a vida dela. Assim como fez com a vida de Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo. Um homem que era perseguidor, que nasceu em Tarso, viajou toda a sua época trabalhando para Cristo depois do seu encontro. Pasme você que está do outro lado, ele ficou cego por alguns dias. Pense numa glória de Deus. Encontrar Jesus, um homem poderoso, ficou cego e recebeu ali uma situação na sua vida que ele precisava de um profeta. E a Bíblia diz que o Senhor falara com o profeta Ananias e disse: vai numa rua chamada direita e encontra lá um homem de Tarso chamado Saulo. E ele já sabia do seu nome, sabia da sua história, sabia do que ele fazia. E Ananias atemorizou-se, mas o Senhor disse: eu tenho algo na vida dele, eu tenho algo grande na vida daquele homem, eu tenho algo para fazer na vida dele, apesar dos males que ele tem feito aos santos de Jerusalém. Aleluia. Mas eu tenho algo para fazer na vida daquele homem, que para alguém é terrível, mas disse o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus vai fazer uma transformação de dentro do teu lar para fora. Esse que dá trabalho hoje vai ser usado para fazer grandes milagres em nome do Senhor. Esse que talvez é temido por muitos homens, será o homem que vai levar o nome do Senhor nos seus lábios, para que chegue em lugares que você nunca chegou. E a palavra diz que Ananias entrou na casa onde estava o Saulo. Colocou-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que caiu as escamas dos olhos ali daquele homem. E Saulo agora caiu dos seus olhos as escamas, e no momento que estava se levantando, foi batizado, aleluia, com o Espírito Santo. E o perseguidor torna-se perseguido, aleluia. Mas ali estava Saulo confortado junto com os discípulos em Damasco, mas aí, enquanto ele pregava, enquanto ele fazia a obra, ele começou a sentir na pele o que ele fazia com o povo que era de Deus. Você que é corpo de Cristo e está sendo perseguido por amor ao Evangelho. Você que é corpo de Cristo, alguém te persegue achando que tu não tem dono. Mas por você ser corpo, se prepare, o próprio Cristo vai se levantar em sua defesa. Haverá resposta para alguém que tem te perseguido. E você vai poder dizer, assim como um Saulo, que era Saulo, conhecido como de Tarso, e se transformou, depois da sua conversão, em Paulo, apóstolo Paulo. Ele dizia: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24. Esta é a história de Paulo, é narrada em Atos capítulo 7, 58, no 28, no 31, ao longo das cartas do Novo Testamento. Você vai ver o que Deus fez na vida deste homem, que transformou. E eu quero te perguntar nesta manhã se você está disposto a permitir que Deus faça o mesmo na sua vida. Se você está disposto a saber que Deus vai fazer algo em teu favor e na tua história. Permita que Ele seja dono do seu ser. E que de perseguidor, você seja perseguido por amor ao Evangelho. Você seja um pregador da palavra. Você se levante cheio do Espírito Santo. E a tua história, a partir de hoje, será mudada. E haverá conversão na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua história. E você será uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe.